Olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui nos canais da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes com a meditação do Evangelho do dia. Então ouçamos o Evangelho deste sábado da quarta semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Remilson, meu irmão no diaconato Silas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Palavra de Deus no Evangelho deste sábado nos coloca diante de uma questão bem interessante. A descendência do próprio Jesus, cria-se uma divisão nas pessoas. As pessoas esperam encontrar o Messias dizendo de onde ele veio. Esquecem de olhar aquilo que ele estava fazendo, os sinais que ele realizava, indicando que era o Messias. Estão preocupados com a sua origem. Se ele veio da Galileia, se ele veio de Belém. Por quê? Porque a lei dizia que o Messias viria de Belém, lá da cidade de Davi. Então, a discussão era essa: de onde veio este Jesus? Uns acreditavam que ele era o Messias, outros acreditavam que ele era apenas um profeta. Porque Jesus não fala: "Eu vim da Galileia, eu vim dali, eu vim daqui." E como ele se tinha criado na Galileia, em Nazaré, então achavam que ele também tinha nascido na Galileia, nascido em Nazaré. Mas nós sabemos que Jesus, ele nasceu em Belém. Isto Jesus não revela, porque Jesus quer que as pessoas escutem a sua palavra, vejam as suas obras e creiam nele. Olha que interessante, porque os guardas dos fariseus tinham sido enviados para prender Jesus. E chegaram junto deles e não o levaram.
E os guardas responderam então, quando foram questionados: ninguém jamais falou como este homem. Olha que interessante, aqueles que foram para prender Jesus, o escutaram, ouviram a sua palavra e foram tocados no coração, foram tocados na alma. Eles estavam ali com uma missão: prender Jesus e levá-lo. Mas eles chegam lá, diante daqueles que mandaram eles irem prender Jesus, e dão um testemunho belíssimo. Ninguém jamais falou como este homem. Meus irmãos e irmãs, vejam que estes guardas, eles estavam acostumados a ouvir a palavra de Deus durante o seu serviço, que eles estavam a serviço daqueles que cuidam da palavra de Deus, que cuidavam da palavra de Deus. Quantas vezes estes guardas escutaram aqueles homens falando da lei, dos profetas, e não foram tocados, e não sentiram a moção do Espírito Santo nas suas vidas. Por inúmeras vezes, aqueles homens devem ter escutado da boca dos fariseus, dos doutores, dos saduceus, a palavra de Deus. Mas uma palavra colocada sem autoridade, uma palavra que não chegava aos corações. E quando estes homens vão ao encontro de Jesus, eles escutam o Senhor. Eles sentem-se tocados pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. E por isso eles testemunham com muita firmeza. Chegam até a desobedecer a ordem daqueles que haviam mandado eles prender Jesus. Nunca ouvimos alguém falar desse jeito. Com certeza Jesus falou algo que chegou no coração deles. Falou algo que tocou na alma deles. E eles foram capazes, então, de perceber ali naquela palavra que alguém que estava falando com eles não era igual àqueles que eles tinham ouvido o tempo todo. Este alguém, Jesus, era diferente. E eles foram capazes de perceber isso. Eles foram capazes de entender que aquele homem que eles iriam prender tinha algo de diferente. E aí nós encontramos também outra figura neste evangelho, que é Nicodemos, que vai se deixando ser tocado também pela presença de Jesus e é criticado pelos seus amigos. Estes homens que não querem aceitar Jesus como Messias, como Senhor, estes homens não vão parar enquanto não levar Jesus à cruz. Por mais que alguém fale, por mais que alguém testemunhe, estes homens não querem crer. E aqui, meus irmãos e irmãs, está também o nosso perigo. Ao escutarmos a palavra de Jesus
e não querermos crer nesta palavra. Este é o caminho que muitas vezes nós vamos percorrer na nossa história. E algumas pessoas vão realmente deixar ser tocado pela graça de Deus. E aí, às vezes, a gente que está caminhando, a gente fala, poxa, mas como fulano mudou tão rápido quando ouviu a palavra de Deus? Aqueles soldados ouviram uma vez Jesus, entendeu e acolheu a sua palavra. Nós, muitas vezes, escutamos várias vezes Jesus e esquecemos de crer. Esquecemos de nos deixar ser levado por esta palavra, alimentado, sustentado por esta palavra. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, neste dia, a deixar que a palavra de Jesus chegue no nosso coração e produza realmente aquilo que Deus quer. Toda vez que ouvir a palavra de Deus, pergunte para o próprio Senhor, o que queres falar comigo por meio desta palavra? Pare, silencie e verás que o Senhor te dará uma resposta. A ti, Senhor, nós pedimos a graça da compreensão, da escuta da tua palavra. A ti pedimos que sejamos movidos a cada momento que escutarmos a tua palavra, para que nós possamos, de fato, sermos tocados por ela, sermos transformados por ela. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. Que Deus seja o nosso sustento, que Deus realize em nós a sua vontade e que tudo o que fizermos seja para honrar e glorificar o nome de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, fiquem em paz.